Olá, tudo bem? Eu vou começar uma série de vídeos, vários vídeos, o mais curto possível. E o nome dessa série de vídeos irá chamar Por que a religião é uma fraude? A volta de Jesus. Eu vou fazer, então, vários vídeos a respeito da fraude da religião, a respeito da falsa promessa que Jesus ainda vai voltar. E eu vou te mostrar versículos. Eu quero fazer uma série assim, de versículos pontuais para o quê? Para facilitar o seu entendimento, para facilitar a sua compreensão. Então, por isso que eu quero fazer, não vou fazer vídeo aqui de 40, 50 minutos, pegando referência aqui, vamos buscar ali, não. Eu quero fazer vídeos assim, pontuais, para que você pegue sua Bíblia, você confira, você vê aí se realmente tá batendo. Aí você vai conferindo, vai vendo se tem coerência, se realmente tem lógica o que nós estamos fazendo. E você vai entender no final disso que a religião é uma grande fraude. É uma grande mentira secular, milenar. A religião é uma fraude milenar. É algo espantoso. É algo que tinha que aparecer nessas mídias lixos que não valem nada por aí, nessas televisões que não valem nada. É uma série de programas mostrando a fraude da religião. Quem sabe um dia algum canal desse terá coragem, né, de fazer isso. E eu estou aqui disposto, humildemente, a mostrar evidências que estão na Bíblia, que é uma mentira, é uma grande fraude dizer que Jesus ainda vai voltar. Então, para este primeiro vídeo de uma série de não sei quantas partes, eu te convido a ler Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Uma profecia das maiores que tem na Bíblia. Uma profecia grandiosíssima, uma profecia preciosíssima que só este versículo, ele por si só, ele já deixa muito bem claro aonde é que Deus iria derramar o seu julgamento, onde Deus iria cobrar as contas. Esse versículo ele deixa claro que povo que sofreria o castigo e em que cidade aconteceriam essas coisas. E foi nessa cidade, e foi nesse evento grandiosíssimo, o maior de toda a história da humanidade, que foi quando Jesus voltou. Veja e leia comigo. Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Vai prestando atenção nas entrelinhas. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então esse versículo aqui vou fatiar ele, vou fracionar ele e em cima de partes eu quero te passar o meu entendimento. 70 semanas. Quanto é 70 semanas? Uma semana é quantos dias? 7. 7 vezes 70 dá quanto? 490. De quando Daniel escreveu isso até terminar a geração que Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse, durou quanto tempo? 490 anos. Então, pega-se o período que Daniel disse, que foi o fim do Antigo Testamento, que é o que temos aí, 420 anos, deu-se início a religião diz que é Novo Testamento, mas não é Novo Testamento, é a história de Jesus de Nazaré, no ano 1º depois de Cristo. E ele diz que tudo aconteceria naquela geração. Assim está em Mateus 24, 34. Então, 420 anos mais as 70 semanas dá 490 anos. Então, exatamente, foi quando aconteceu o juízo
no ano 70 DC em Jerusalém. Aqui. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Quem era o povo de Deus? Quem foi o povo de Deus escolhido, tirado da escravidão do Egito? Foram os judeus. Foi o povo de Israel. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Então, esse evento iria acontecer contra ou a favor de quem? Do seu povo, dos judeus. Essa profecia estava falando isso. E sua santa cidade. Aonde era a santa cidade de Deus? Onde era a filha de Deus? Não era Jerusalém, onde Davi acampou? Jerusalém não era a Ariel de Deus, não era a lareira de Deus, como está lá em Isaías capítulo 29, versículo do 1 em diante? Não era ali na Ariel, na lareira de Deus, que Deus disse através do profeta Isaías que iria cercá-la, colocar ela em aperto e que iria ter fogo e sangue? Leia lá para você ver. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Então, aqui nós identificamos os 490 anos, juntando 420 mais 70. Aqui nós identificamos que povo era que estava decretado esse tempo. Era o seu povo, o povo judeu, os israelitas, e a santa cidade era Jerusalém. Então, essa profecia foi para Jerusalém. E a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. O que era pecado? Jesus, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado que ele tirou na morte? Quando ele derramou o sangue dele no madeiro, naquele madeiro? Eram as transgressões. Quem transgredia as leis mosaicas, as leis que Moisés recebeu por intermédio de anjos no Monte Sinai, quem transgredia estava cometendo pecado. 1 João 3,4. Leia lá. O que é pecado? O que era pecado? Pecado era transgredir as leis mosaicas. O fim da lei foi Cristo. Então diz que aqui nas 70 semanas, lá com o seu povo, na sua santa cidade, ele iria acabar com a transgressão e dar fim ao pecado. 490 anos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, Jesus não disse aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubado? Do que Jesus estava falando? Do templo. E você entrar no Google, dá um Google aí, quando é que o templo em Jerusalém caiu? Pela segunda vez. Ou pela terceira vez. Quando foi? Acho que foi pela segunda, porque pela primeira quem derrubou foi o Nabucodonosor, quando cercou Samaria. E a segunda vez, quando Jesus disse em Lucas 20, quando vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, saibam que o seu fim, a devastação, está próximo. Então, o símbolo maior do pecado, o símbolo maior das leis, onde eram levados dízimos, alimentos, onde eram praticadas ofertas e holocaustos, era o templo que havia em Jerusalém. O símbolo maior do pecado. E o pecado foi derrubado, foi destruído no ano 70, pelo incêndio, que não sobrou nem os alicerces daquele templo. Não sobrou mais nada. E aí foi estabelecido o tabernáculo espiritual. Apocalipse 21, 2 e 3. E onde Deus faz morada, que é nos espíritos dos seres humanos. Isso desde o ano 70 DC para cá. Então, iria dar fim nas 490, nas 70 semanas, iria dar fim essa semana seria contra o seu povo, os judeus, contra a santa cidade de Jerusalém, e iria ser dado fim aos pecados, às transgressões. Expiar as culpas e trazer justiça eterna. Então, se nos 490 anos que compõem as 70 semanas, iria ser decretado tudo, ia dar fim aos pecados, e iria ser cobradas as contas do povo dele, e essas contas seriam cobradas na cidade dele, em Jerusalém, e trazer a justiça eterna. Para que então que Jesus, depois do ano 70, isso entende-se que foi lá no ano 70, quando se completou a geração, para que motivo, depois do ano 70, Jesus iria voltar novamente, se aqui está escrito, trazer justiça eterna, se iria ser estabelecido a justiça eterna
naquele período de tempo, naquele time, naquela época? Por que motivo Jesus iria voltar novamente? Para cumprir o quê? A profecia. Então, nos 490 anos ou nas 70 semanas, iria também se cumprir a visão e a profecia. Que visão e profecia? Ele estava falando das profecias ditas pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias. Malaquias 4, 5 falou sobre a vinda de Elias. E Elias veio no espírito de João Batista, disse Jesus. Então, essa profecia, Daniel 9, 24, ela é bem clara, para as pessoas espirituais. Para os carnais, isso aqui pega isso aqui no literal. Mas quando você fraciona esse versículo, você vai entendendo pelas partes que onde se deu isso, onde se daria isso. Então, a justiça eterna já foi estabelecida. As 70 semanas já se cumpriu sobre o povo de Deus, sobre os judeus, e na cidade de Deus, Jerusalém. Para que motivo essa justiça eterna iria durar hoje? Nós estamos no ano 2023. Estamos há quase 2000 anos de quando aconteceu isso, que isso aconteceu no ano 70, quando foi cumprida essa profecia. O porquê, então, ficar anunciando que Jesus ainda vai voltar? Então, essa série que eu vou fazer, eu garanto que vai esclarecer dúvida de muitas pessoas. Por que a religião é uma fraude? A volta de Jesus. Então, eu li simplesmente Daniel 9, 24. Aí você pega aí na sua Bíblia, você pega aí, arruma uma rede para você se balançar, uma cadeira de balanço, ou então um lugar maravilhoso desse é o fundo que eu coloquei, tirei imagem do Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, olha que coisa linda. Você vai para debaixo de uma sombra dessa, pega esse versículo e começa a analisar ele. Não leia ele como fazem os religiosos, vamos ler a Bíblia em um ano, começa a ticar, não entende nada. Pega esse versículo e começa a esmiuçar ele, começa a procurar entendimento nas entrelinhas. Então esse versículo ele é muito rico de informações. Ele aqui já dá uma base boa de quando aconteceu, de quando foi estabelecida a justiça eterna. E a justiça eterna foi estabelecida quando Jesus voltou, que o reino foi entregue ao Pai. Tudo foi entregue a Ele. Assim foi feito. Tá bom? Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo, essa primeira parte. Por que a religião é uma fraude? A volta de Jesus. Tá bom? Então vá pensando, vá fazendo suas reflexões, suas análises. E você, religioso, não me entra aqui no comentário colocando baboseira, porque é uma série de vídeos. É uma série de vídeos que farei. Então espere, seja inteligente, espere mais adiante. Assista mais alguns. Se você tiver interesse, assista mais alguns vídeos, para depois você tecer os seus comentários. Não me entre aqui fazendo suas análises religiosas antes de ter uma base para isso, tá bom? E eu peço para você contribuir com esse canal, dando aquele joinha, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, e vamos em frente falando a respeito da palavra de papai, e vamos também buscando cada dia mais entendimento a respeito de todos os assuntos referentes aos escritos bíblicos. Não adianta saber só uma coisa, ter um entendimento de uma. Não, temos que ter entendimento pleno de tudo. De tudo, de Gênesis a Apocalipse. De tudo. E o entendimento pleno disso é que tudo já se cumpriu. Esse é o entendimento pleno. Agora vamos fracionar esse entendimento pleno em partes. Tá bom? Para ajudar você do outro lado, para me ajudar a cada dia mais termos o entendimento pleno dos escritos bíblicos, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.